Olá! Agora nós vamos falar sobre o processo de entrada de dados no nosso banco de dados. Uma vez que você já tenha coletado os dados dos seus recém-nascidos nos formulários em papel, nós podemos começar a digitar os dados no nosso sistema REDCap. Então nós vamos começar com esse recurso aqui do lado esquerdo, que é adicionar e editar registros. Quando eu clico nessa opção, eu posso selecionar a partir dessa lista os registros que já existem, os recém-nascidos que já existem. No meu caso aqui não tenho nenhum no meu centro de testes, mas eu poderia escolher um recém-nascido que já existe para fazer modificações, embora esse não seja o caminho mais rápido para chegar lá. O principal aqui é esse botão que nós estamos procurando, que é adicionar um novo registro. É ele que nós vamos usar para cadastrar um novo recém-nascido. Quando eu clico nesse botão, eu sou apresentado então a esta tabela que tem os 4 formulários que correspondem aos 4 formulários em papel. O meu recém-nascido ele vai receber automaticamente um número. Esse número ele é composto os 2 primeiros dígitos são o ano, então 2019. Os 3 dígitos subsequentes são o número do meu centro na rede brasileira, não é o mesmo número do centro na Vermont. Depois um hífen e o número do recém-nascido, o número sequencial do recém-nascido daquele ano no meu centro. Então, para começar a inserção de dados, eu vou clicar na primeira bolinha aqui do primeiro formulário chamado Identificação. Então, agora eu sou apresentado a uma série de campos que correspondem às informações que estão no formulário em papel. Então aqui eu vou digitar o número do recém-nascido, o número do registro do recém-nascido, e eu posso ir pulando para os próximos campos usando o mouse, clicando então aqui, por exemplo, nascido no meu hospital, depois eu vou colocar aqui a data de nascimento, vamos digitar que a data de nascimento foi 1º de janeiro desse ano. Mas eu posso também pular para os próximos campos utilizando a tecla Tab. Então se eu pressiono Tab, ele vai pulando entre os botões e os campos. É importante aqui não pressionar a tecla Enter. A tecla Enter corresponde a esse botão que está em azul aqui em cima, que é salvar o formulário atual e sair, fechar o formulário. Okay? Uma outra forma de eu inserir as datas é clicando aqui nesse ícone do calendário. Então eu vou ser apresentado a um mini calendário onde eu posso clicar na data que eu quero. Então o meu neném nasceu no dia 1º de janeiro, ele internou aqui no próprio dia 1º, uma vez que ele nasceu no meu hospital. Algumas informações são calculadas automaticamente, como vocês estão vendo. Então aqui a idade do bebê no dia da admissão era um dia, ele estava no 1º dia. Isso é calculado automaticamente. Vamos preencher aqui a nossa idade gestacional. Então ele nasceu com 30 semanas e 3 dias. É importante ver que está separado as semanas e os dias. E aí a idade gestacional calculada em dias automaticamente. 213 dias. O meu bebê foi do sexo masculino. Ele pesou ao nascimento 1.250 gramas. Né? Então, ele aparece aqui, calcula automaticamente para mim os scores do peso ao nascimento. Ele é baseado na curva de Fenton de 2013 e vai aparecer um grande quadro aqui que vai estar verde se tudo estiver certo. Então esse bebê preenche os critérios de inclusão. Se esse quadro estiver vermelho, como vocês viram, por exemplo, vou colocar aqui pesando 2 quilos, esse paciente não preenche os critérios de inclusão. Então eu devo parar por aqui e ver se eu não estou com alguma informação errada ou se esse bebê realmente não preenche os critérios de inclusão. Então vamos voltar ao nosso peso anterior, 1,250 kg, e ele preenche os critérios de inclusão. Então agora eu vou colocar o desfecho inicial. Ele recebeu alta, né, no dia 10 de janeiro do mesmo ano. Portanto, ele ficou 10 dias internado. Tá? Antes de eu clicar aqui no botão salvar e sair, ou aqui em cima também eu posso utilizar, tanto faz, eu vou informar aqui qual é o status desse formulário. Então existem 3 possibilidades. Vocês vão lembrar que quando
comecei a preencher, a hora que eu cliquei a bolinha estava cinza, né? Então uma bolinha cinza quer dizer que nunca foi mexida. Como esse formulário nós já mexemos, ele tem 3 possibilidades. Incompleto, que corresponde à cor vermelha, não verificado, que é uma cor amarela, e completo, que é uma cor vermelha. Então vamos deixar completo, porque eu preenchi todas as informações. Agora, quando eu clicar em salvar e sair, o sistema vai fazer uma verificação de todas as informações que eu inseri para ver se tem algum possível problema ou se tudo aparentemente está correto. Então eu vou clicar aqui. Então olha só, eu fui apresentado a uma mensagem que diz o seguinte: atenção, regras de qualidade de dados foram violadas. Não vou assustar quando eu aparecer uma mensagem como essa. Isso está aqui para me ajudar a detectar problemas, alguma coisa uma informação que esteja errada na minha ficha, ou que eu tenha digitado errado, ou para me alertar que em uma situação, embora ela possa ser verdadeira, ela é incomum. Então é um ponto que eu devo prestar atenção para garantir a qualidade dos meus dados. Então aqui eu estou sendo informado do seguinte, ó. É pouco provável que o recém-nascido tenha recebido alta hospitalar com menos de 14 dias de internação. Favor verificar. Então, ó, o desfecho foi 1, que é alta, e o tempo de internação foi 10. Então, se eu ficar em dúvida, onde será que eu cometi esse erro? Eu posso clicar aqui nesse número 10, ó, eu vou ser levado lá para onde está o problema, tá vendo? Ó, é aqui que ele tinha me mostrado que tinha a alta e o 10. Bom, eu conferi, tá tudo certo, eu acho que não é um problema. Então eu vou salvar de novo, ele vai apresentar a mesma mensagem, e agora nós vamos nesse lado aqui, ó, tá vendo? Ó, resolver o problema. Então aqui eu posso deixar um comentário, ó, um balão. Vamos clicar aqui. Olha só quais são as minhas opções. Ele está me informando aqui todas as ações que foram feitas nesse formulário desde que eu criei o recém-nascido lá. Então está me informando que eu mesmo que coloquei a alta e eu mesmo que pus a data que resultou num tempo de internação de 10 dias. Então aqui eu tenho 2 opções. Eu posso ter certeza que está certo mesmo. Ele foi embora mais cedo, então eu vou deixar marcado aqui, ó, o valor está verificado, ou seja, não tem erro. E eu posso deixar aqui um comentário. Então, ó, estes valores foram verificados e estão corretos. Isso para o meu supervisor poder saber que eu já verifiquei. Quando eu clicar aqui em valor verificado, o sistema vai entender que essa é apenas uma exceção, que não é um erro, e não vai mostrar isso como erro nunca mais. Okay? Mas um supervisor, se eu não me atentar a isso e o meu supervisor encontrar essa possível inconsistência, né, ele poderá fazer o seguinte: ele pode vir aqui e abrir um chamado. Esses chamados, os carries, eles são uma forma de diálogo interna do sistema para a resolução desses possíveis dados inconsistentes. Então, você mesmo pode fazer isso e abrir um chamado para outra pessoa verificar, ou o seu supervisor vai abrir um chamado para você verificar. Então, eu posso aqui escolher uma outra pessoa. Vamos supor, eu vou escolher aqui a Olga, né? Supondo que ela fosse a minha supervisora, eu vou colocar assim: Olga, eu não tenho certeza sobre estes valores. Poderia verificar? Então, quando eu clicar, observe que agora o botão é diferente, é abrir um chamado. Quando eu clicar nesse botão, abrir um chamado, o que vai acontecer? A partir de agora, essas informações, elas têm aqui um diálogozinho, e nós vamos ver num dos nossos próximos vídeos como é que isso é resolvido mais adiante, como é que a gente lida com esse diálogo entre duas pessoas preocupadas com a qualidade de dados. Vamos supor então que agora eu sou a Olga, eu vou entrar lá de novo, e a Olga viu o chamado. Ó, eu não tenho certeza se o valor está certo. Então a Olga vai lá e pode dizer assim: olha, o dado foi corrigido, o dado faltava, ou havia um erro de digitação, ou eu tinha usado uma fonte incorreta.
Ou eu posso dizer, não, está verificado, é isso mesmo. Então lá, o dado é este mesmo. E aí, quando eu coloco verificado e respondo, então agora eu passo a ter lá uma exclamação, dizendo que teve alguém respondeu, e aí você mesmo, ou seu supervisor, ele pode entrar de novo, e ele precisa ter os privilégios que o supervisor tem para encerrar a questão. Quando eu encerro a questão, né, essa bolinha ela vai ficar verde e isso não vai mais ser mostrado como um problema. O sistema entendeu que isso foi verificado e está tudo certo. Vocês estão vendo agora a tela do supervisor, que vai ver todo o diálogo, tá vendo? A Olga disse, eu não tenho certeza sobre esses valores, você poderia verificar? E depois o supervisor ou outra pessoa confirmou o dado é esse mesmo? E aí um supervisor ele pode vir aqui, ele pode marcar essa opção e devolver para as pessoas, se eu não concordo, isso ainda deve estar errado, ou o supervisor pode fechar, encerrar o assunto, close the query. Aqui ele está me dizendo que eu preciso deixar um comentário, então ok, está tudo certo, e vai encerrar. Uma vez que o supervisor encerra, passa a ter uma bolinha verde, vamos ver aqui na nossa tela, passa a ter uma bolinha verde no nosso, tá vendo aqui na nossa caixa de diálogo, ela passa a ter uma bolinha verde, e quer dizer que esse assunto está resolvido. Eu posso prosseguir sem me preocupar com isso mais. Depois que eu preenchi o primeiro formulário, eu posso dando prosseguimento nos formulários seguintes. Então vamos aqui, dados maternos e do parto. Então eu vou colocar a idade materna em anos, ela tinha 25 anos, ela era hispânica, cor da pele parda e assim sucessivamente. Observe que para algumas informações existe uma faixa esperada. Por exemplo, se eu colocar aqui que essa mãe tinha 60 anos, é pouco provável que isso seja verdadeiro. Então, o sistema ele vai alarmar quase que imediatamente quando eu tentar salvar, informando que provavelmente essa data está errada. Tá? Mas, de novo, pode ser um erro de digitação ou pode ser uma exceção. Então eu vou preenchendo assim sucessivamente os meus formulários. Para algumas perguntas, quando eu marco, eles podem abrir subperguntas. Por exemplo, aqui, ó, reanimação ao nascer. A próxima pergunta é o uso de surfactante, né? Então, se eu marcar sim no reanimação, eu vou ter várias subperguntas, tá vendo? 22A, B, C, que dizem respeito a essa reanimação ao nascer. E aí eu posso preencher se usou oxigênio, se usou máscara facial, etc. Caso eu marque não, essas perguntas elas ficam escondidas, porque elas não devem ser respondidas, já que não houve reanimação ao nascer. Um ponto muito importante aqui é o seguinte, se eu marcar e me equivocar e marcar, ó, teve reanimação, depois eu vou lá, usou oxigênio inalatório? Sim. Usou ventilação com máscara facial? Não. E aí eu percebo que, na verdade, eu errei. Esse bebê, ele, na verdade, não recebeu reanimação ao nascer. Então eu tenho que voltar aqui e marcar não. Mas eu já tinha colocado informações nesses campos de baixo. Então o sistema, para evitar que ele apague informações sem a minha autorização, ele vai pedir a minha licença para limpar essas informações, que na verdade ela não se aplica quando eu marcar o não aqui. Vamos ver, ó. Então, olha lá. Essa mensagem assusta muita gente, porque as pessoas acham que vai ter perda de dados. O que ela quer dizer? Ela quer dizer que ele vai precisar tirar aquelas respostas que eu dei para as subperguntas, para ele poder esconder, porque na verdade elas não devem ser respondidas. Foi um erro que eu cometi ao marcar errado. Então aqui eu preciso dar OK, que OK quer dizer limpa aquilo e esconda. Tá? Se eu apertar o cancelar, o que vai acontecer? Ó, ele vai... olha o que aconteceu. Eu fiquei com a resposta reanimação não, no entanto, as duas perguntas continuaram com o seu valor aqui. Então isso é uma inconsistência do banco. Eu não devo deixar isso acontecer, porque, na verdade, essas perguntas não têm que ser respondidas.
Quem causou isso fui eu quando eu marquei errado, mas eu posso consertar. Então vamos de novo no sim, ele vai abrir as subperguntas, eu vou marcar não, aí ele vai perguntar de novo. Agora eu vou dar ok, é para apagar. Ok para o oxigênio, ok para ventilação com máscara. Tá vendo? Então agora ocultou as superperguntas que não deveriam ter sido exibidas. Então é muito importante prestar atenção nisso para que o banco de dados não tenha inconsistências. Todas as vezes que eu vou preenchendo e chegar, tá vendo aqui ao final dos 4 formulários, as bolinhas elas vão mudando de cor conforme o que eu vou assinalando no final de cada formulário. Então o verde quer dizer que está tudo completo. Isso não quer dizer que não haja possíveis erros. Isso será verificado depois por você mesmo ou pelo seu supervisor. Eu posso deixar em vermelho quando está incompleto ou em amarelo, que é o não verificado, quando na verdade eu preenchi tudo, mas tem alguma informação que eu quero checar de novo. Eu quero chamar a atenção de vocês para mais 2 coisas aqui. Todos os campos eles têm um H aqui do lado, tá vendo? Ó? Esse H é o history, é a história do que aconteceu. Então aqui nesse caso eu estou preenchendo pela primeira vez, ó, ninguém mexeu nunca nesse campo. Mas poderia aparecer quem foi que digitou 25, ou 15, ou 60, que dia que foi. Então isso dá uma rastreabilidade dos dados. E todos os campos têm também esse balãozinho de diálogo, que corresponde àquele diálogo que eu mostrei para vocês agora há pouco, de resolver os problemas. Então, se eu já antecipo que pode haver um questionamento aqui, ó, vamos supor, eu estou dizendo que ela é hispânica, mas marquei que ela é amarela. Amarela seria asiático, né? Às vezes não faz sentido, né? Então eu posso pegar o balãozinho, né? Tá vendo, ó? E eu já informar que eu tenho certeza que tá certo, está verificado. Eu vou dizer aqui, ó, esta mulher era de família incomum mesmo. E por acaso ela tinha, e eu vou dar, ó, verificado. Então, ó, observe que já fica preventivamente um verdinho aqui informando o seu supervisor que você já checou, que está tudo certo, tá bom? Mas pode ser que eu tenha ficado em dúvida, então vamos pegar uma outra aqui, ó, diabetes, ignorado. Né? Então eu vou deixar um comentário aqui para o meu supervisor, eu vou abrir um chamado e vou dizer assim, ó, estava na ficha em branco, eu vou voltar ao prontuário para verificar. Então aqui eu deixo um chamado em aberto, tá vendo? Ó? Então eu estou informando meus supervisores, meus colegas que essa informação potencialmente tem um problema, e aí mais tarde uma outra pessoa pode entrar aqui e pode responder. Ó, realmente estava faltando, peraí, deixa eu cancelar, eu vou mudar, ó. Vou mudar para não, ela na verdade não era diabética. Então agora eu vou entrar aqui e vou informar, ó, corrigido, o dado estava faltando. Ela não era diabética. Né? E respondo. Então agora ficou aqui um diálogo e o meu supervisor pode entrar aqui e resolver o problema e vai ficar tudo verdinho. Ok? Uma vez que eu vou preenchendo todos os formulários até o final, todas as bolinhas vão ficando verdes, eu posso utilizar esse recurso aqui à nossa esquerda, que é o nosso dashboard. O nosso dashboard, ele mostra no meu centro uma lista de todos os recém-nascidos que foram sendo inseridos. Eu vou mostrar aqui para vocês na outra tela um dashboard tá vendo? Esse aqui é de outros centros, né? Mostrando, né, tudo que foi preenchido, que está verdinho, o que está em vermelho que ainda está incompleto, o amarelinho é o que está não verificado, e é assim que você vai ver os dados do seu centro. Então essa é uma maneira bem fácil de localizar onde estão os meus bebês e acessar rapidamente as fichas. Uma outra informação que pode aparecer aqui é quando eu mostro aqui, ó, o lock status, que é todos os estados. Quando eu clico aqui, em alguns formulários vai aparecer um cadeado. Ó. Esse cadeado
quer dizer que o meu supervisor já entrou, já verificou que esse paciente está tudo certo, está tudo preenchido, provavelmente não tem nenhum erro, ele vai colocar um cadeado travando aquele recém-nascido, aquele registro, então ninguém mais vai poder mexer naqueles dados, porque já está tudo certo, já foi verificado. Tá? Então eu vou achar isso esse link aqui, todos os estados. Aí vai mostrar tanto a cor quanto o cadeado.